Então, eu vou começar a aula, eu vou, inclusive, gravar a música hoje e o vídeo, eu vou ver se eu consigo passar por esse computador mesmo, vamos ver se a gente não cai num daqueles problemas. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem. Começou. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou, o sol se reparte em vezes, espaçoladas guerrilhas, encadenadas feridas. Eu vou encarar ser presidentes em grandes beijos de amor. Vocês estão ouvindo também o vídeo? Vendo e ouvindo o vídeo? Agora tá Caetano e tá o pessoal lá dos Estados Unidos no Senado. Tá dando para ouvir o vídeo? Não. Espera aí, deixa eu ver se... Estão ouvindo? Chato. Eu vou usar... Como isso não precisa ser preciso, ficou ruim, né? Eu vou tentar passar o som de uma outra forma. Agora sim, filho. Estão ouvindo? Eu não sei por que eu não consigo. A gente ouviu por um instante, daí saiu. Agora sim. Ouvem a música também? Ouvem a música? Agora só tá o vídeo e não a música. Só tá o... O vídeo? É. E tá bem baixo, professor. Só o vídeo, né? A gente não Agora tá... temos tudo junto. Música. Não. Tá sem música. Partindo de estacionadas guerrilhas, encadenadas feridas. Eu vou encarar ser presidentes em grandes beijos de amor, em dentes pernas, bandeiras, bombas de no chão das bombas de silêncio de amor. Civilized values around the world, maintain our economic strength. Our goals defined, familiar.
Iraq, United States Congress, distinguished guests, fellow Americans, thank you very much for that warm welcome. Gathering tonight, American leadership, face of tyranny that no one doubt American credibility, reliability, that no one doubt our staying power. We will stand by our friend, one way or another, the leader of Iraq. Bem, eu precisava, na verdade, que vocês tivessem ouvido a música e o discurso do presidente juntos, mas eu não consegui isso porque os computadores têm sempre um problema na transmissão do som quando é vídeo nesse computador que eu estou usando. Mas, enfim, dá para ter uma ideia. Vocês ouviram um pouquinho da música do Caetano e viram um pouquinho do discurso do Bush, 20 e tantos anos depois, de 1990, que chama Por um Novo Mundo. Como é que chama o discurso dele? Deixa eu ver. Para um novo mundo, indo para um novo mundo. Né? Então, e que eles vão anunciar as políticas de defesa e uma série de coisas assim que vão acontecer nesse momento. Por que os dois juntos? Que seria interessante. Primeiro, porque você não discerne bem todos os sons que estão, e eu perdi o efeito sensorial pretendido, imagens, sons, simultaneidade de situações, porque é meio assim que a gente vai recebendo as notícias, é meio assim que a gente vai recebendo as informações. No caso, elas são de tempos muito distintos, mas o que me interessa aqui é mostrar, quando o Caetano está cantando esses elementos dessa cultura de massa, traduzindo no alegria, alegria, ao mesmo tempo, uma parte do que ele está cantando é profundamente denso e pouquíssimo alegre. Né? Como, por exemplo, o anúncio, no caso da época de uma guerra no Vietnã, ou de coisas do gênero. Né? Na música, isso fica alegre, fica instigante, porém, quando você olha isso na notícia, ou se você estiver envolvido naqueles eventos, você teme pelo que está acontecendo. Então, o mesmo fato, não só ele é visto de muitas formas diferentes, conforme o lugar de onde você olha ele, óbvio, mas ele também é visto como muitos sons simultâneos, de modo que você não consegue discernir todos os sons da contemporaneidade. Seria um pouco essa a abertura do que eu ia mostrar para vocês hoje. Lamento não ter dado certo a simultaneidade, ela não é um acaso, mas não foi possível produzir ela com os recursos que eu tenho aqui no momento, infelizmente. Bem, estamos indo, então, hoje, para o fim do curso. Não é? A gente já viu Fomos Descobertos, que é um tema que vem se repetindo ao longo do curso, mas que eu usei para apresentação e para falar de representação, de paisagem. Um Novo Mundo Nunca Descrito, que começa com o internacional, com a passagem do chamada Idade Média para a Era Moderna, né? Sobretudo nas artes, depois no conhecimento, na origem das ciências e na descoberta desse novo mundo no qual vai se formar, no percurso de um tempo muito grande, o que a gente chama de Brasil. Olhares nacionais e estrangeiros no século XIX, a gente torna a situar nos avanços que teve. Pode ser que seja... Dá licença, vou desligar. Estava muito quente aqui com o ventilador, eu acho que, além do ruído,
pode estar me atrapalhando. Bem, vamos tentar ir lá. No qual a gente tratou de novo a questão da ciência, os avanços da ciência, as representações dessa colônia e logo desse país nascente nos trópicos, né? Uma colônia que de meados do século XVIII já tem um outro sentido e logo a origem desse país nos trópicos. Saímos em busca do Brasil, foi a última parte, a gente viu novamente os avanços da ciência, inclusive num tempo maior, que nos conecta com o que vai estar propriamente acontecendo na aula de hoje, do ponto de vista da ciência, da representação científica do cosmos, né? Mas também vimos as sensibilidades artísticas modernas, fora do Brasil e no Brasil, com uma ênfase mais nos fluxos, né, nos intercâmbios e nas diversas experiências vividas por essas pessoas que vão dando o sentido dessa vanguarda, emergindo dessas experiências vividas também, né? E, por fim, chegamos nessa última disciplina. Fantasias do Brasil é título de um livro, depois eu pego aqui para mostrar para vocês, onde ele é um psicanalista, um psiquiatra, ele vai fazer uma análise das representações de Brasil, porque na psiquiatria e na psicanálise a questão do imaginário, das representações, é um componente forte, e aí a ideia de fantasia por conta de um descolamento da realidade, ao mesmo tempo, nessa realidade, ele repassa o que já vinha sendo feito de discutir do Brasil, a partir do Moreira Leite, não é? Ele havia estudado, eu não vou lembrar os nomes, me foge, mas eu talvez esteja até com os livros aqui, posso mostrar alguma coisa para vocês. Ele forma nos anos 50, ele faz uma crítica das representações que vinham se fazendo no Brasil, a partir do século XIX, com o nacionalismo, depois entrando com o Buarque de Holanda, que o Ney mencionou hoje, o Gilberto Freire, todo esse pessoal. Ele faz uma crítica depois com a entrada de uma leitura marxista disso, até o prefácio do livro dele, é do Alfredo Bose, e seria um dos textos, se a gente tivesse mais tempo, que eu indicaria certamente para a leitura dessas aulas, né? Eu posso até ver ainda se consigo mandar para vocês, se alguém me lembrar, eu posso tentar mandar, valeria muito a pena para situar alguns problemas, o texto do Bose, né? E aí você começa a ter uma revisão dessa historiografia que vai deslocando dessas dimensões da cultura, dos debates do nacionalismo para o Demetrio Magnoli também tem um livro sobre isso, e depois vai deslocando, chegando nessa questão do que seria essa construção intelectual sobre o Brasil, sobre o que significa o Brasil e como entendê-lo. O problema é como entendê-lo, né? Esse autor trabalha, a partir da psicanálise, ele trabalha com o tema Fantasias do Brasil, ou seja, o que nós vemos, de fato, é uma representação, talvez não fosse a melhor forma de dizer, né? Mas o quanto que há de imaginário e o quanto que há de atenção à experiência e o quanto que há de descolamento, mesmo na direção da fantasia, né? Nessas discussões de Brasil, né? Enfim, que tempo é esse? Que tempo qual? O contemporâneo, este nosso contemporâneo, né? É a última disciplina, ela está encerrada com a aula de hoje. A semana que vem nós vamos discutir os filmes, mas é muito importante que vocês tenham visto os filmes, senão não vai fazer muito sentido para vocês a discussão. E a seguir eu vou fazer a discussão dos textos que vocês enviaram. Eu vou enviar para todo mundo no sábado todos os textos que, se alguém ainda quiser enviar esse Brasil contemporâneo, questões do Brasil contemporâneo, ou simplesmente Brasil contemporâneo, se quem enviou refletindo mais e talvez até olhando o material da disciplina quiser reencaminhar, quiser rever o que enviou, está valendo, porque nada disso é definitivo mesmo, tudo está em processo. Então, é totalmente pertinente que quem já participou enviando e quem não fez ainda possa enviar suas reflexões sobre esse Brasil contemporâneo,
e suas representações, que é o Professor, tema. Fala. a gente está perguntando aqui no chat qual que é esse autor que você estava falando agora, do Boss, alguma coisa. Eu também não entendi muito bem. Eu achei que eu tinha trazido de São Paulo. Eu pego no intervalo, eu vejo se eu trouxe de São Paulo e mostro. Talvez eu não tenha trazido, eu ia trazer esses livros todos para mostrar para vocês mesmo. Se não tiver, eu depois aí eu mando as referências bibliográficas. São os 3 autores que eu acho que vale a pena identificar aí. Tá bom? Isso daqui é um convite para que vocês conheçam, se não conhecem ainda. Tem o site Ensino e Pesquisa. Eu tive um problema com o site em que ele estava, que eu colocava as disciplinas. Eu estou unificando todos os sites, ainda está em processo, ainda tem muito erro, mas a Natureza e o Tempo o Mundo tem muito desses conteúdos históricos, como você viu que eu indiquei hoje, 2 textos para vocês, e um convite para que vocês conheçam esse outro material que eu vou produzindo, seja no Instituto da Paisagem, ou então os territórios de interesse da cultura e da paisagem. Enfim, é um grande material que vai estar sendo disponibilizado, um convite que eu faço para vocês conhecerem. Né? E já que a gente está falando de conhecerem, o mundo que conhecemos não existiu sempre como o conhecemos. Esse foi um dos primeiros slides da disciplina. Né? Souza, alguém colocou, a Carol colocou aí, Otávio Souza. Eu não consigo, às vezes, minha memória falha com as coisas, eu tenho que olhar. Eu preferi não dizer sem ir lá conferir, mas é isso. Né? É um livro bem interessante, mas ele não deve ser lido só ele. Eu acho que ele está dentro de uma discussão maior. Né? Bem, o mundo que conhecemos não existiu sempre como conhecemos. Essa é uma imagem que vem desde as primeiras aulas, como vocês vão poder recuperar agora. Né? Só que agora a gente está, de fato, no mundo que nós conhecemos. Houve uma representação e um desenvolvimento da linguagem, das formas de compreender o mundo, das culturas, de como as culturas se colocavam no mundo, até que chegassem até o ponto em que nós estamos. Na verdade, nem sempre há essa continuidade. É a história, que é uma disciplina contemporânea, que muitas vezes estabelece a possibilidade de uma continuidade, tendo fluxos, hibridizações entre elementos, embora na experiência vivida no passado, muitas vezes essa continuidade não se desse. Mas para nós, hoje, há a possibilidade de olhar essa longa aventura humana no planeta e de procurar interpretá-la, de procurar conhecê-la, até que a gente chegasse nessa condição. Bom, e para representar um pouco as questões da disciplina, eu peguei essa representação aqui do São Francisco do Porto, né? Que a gente já viu lá atrás, naquelas primeiras aulas, na terceira aula, não é? E essa representação moderna do Rouault é um Cristo do Rouault, mas, enfim, é um tema religioso posto dentro da modernidade, né? Dentro da agonia, mesmo dentro de uma estabilidade afetiva, né, de certo modo, do artista lidando com essa representação. Mas isso mostra um percurso da disciplina. O slide está aqui, poderiam ser vários, eu vou colocar outros para fazer isso também. Mostra esse percurso que a gente fez até aqui da disciplina e agora a gente dá os últimos passos. Lembre-se, isso aqui esteve na aula, nas aulas anteriores. Né? Bem, estamos incrivelmente ultrapassados. Na verdade, eu quero destacar a questão da paz. Né? E quero dizer a vocês que, na minha forma de entender, a nossa contemporaneidade ela é
ultrapassada sob muitos pontos de vista, de questões fundamentais de uma ética humana, de um saber humano, que pode ser até milenar, né? Você poderia dizer, mas qual sociedade realmente estabeleceu essas condições? Não houve uma sociedade que estabeleceu, nem a nossa estabeleceu. A gente vive imerso em barbárie, né? No entanto, sempre houveram pessoas que se incomodaram, que procuraram construir perspectivas do desenvolvimento humano da forma mais positiva, né, possível. E claro que isso é um juízo de valor. Mas, na minha opinião, você matar uma pessoa ou ou exterminar um povo, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eu não consigo ver como que isso poderia ser positivo. Isso é negativo, né? Já quando você tem um processo de pandemia e pessoas as mais diversas levam cestas básicas para pessoas que estão passando dificuldades, na minha opinião, isso é positivo. Então, a ideia de que não há valores é, para mim, inaceitável, é contraditória com a nossa própria experiência. Claro que a gente tem que qualificar esses valores e tem que entendê-los dentro de um campo de conflitos. Mas é impossível você falar do contemporâneo ou de qualquer outra coisa sem você explicitar quais são os valores a partir dos quais você fala, e se você não fizer isso, na verdade, eles vão estar postos ali de qualquer modo, né? Luciana, você queria falar alguma coisa? Eu acho que a paz tem muito a ver com tolerância, e a gente está vivendo num momento de intolerância. Então, as pessoas não conseguem, dentro da família, num círculo de amigos mesmo, de estudantes, tolerar a opinião diferente. Porque eu posso viver entre amigos que têm opiniões diferentes da minha e viver em paz. Então, eu acho que a tolerância, está faltando tolerância, o povo é muito intolerante. Por qualquer coisinha, eu vi uma cena, eu recebi um vídeo de uma rua comum, uma senhora idosa andando, empurrando o carrinho, devia ser carrinho de feira, não sei. Um rapaz passou e deu um soco no rosto dela e ela caiu. Vocês receberam esse vídeo por WhatsApp? Aí, no final, a pessoa que estava filmando falou, tá vendo? Coincidentemente, tá? O rapaz era mulato, né? Agora, eu quero ver o pessoal que é racista falar alguma coisa. Ele deu um soco na mulher, a mulher caiu no chão. E o que eu achei estranho é que atrás desse rapaz vinha um homem adulto, esse era um jovem, tá? Sei lá, mais ou menos 20 anos, que deu soco na idosa. E atrás dele veio um homem com celular, olhando no celular, e não fez nada, ele estava tão distraído, desculpa, peraí, ele estava tão distraído que ele não socorreu a idosa, ele estava tão distraído no celular dele com fone de ouvido que ele passou bem em frente à idosa caída no chão e não fez nada. Aliás, Então, agora um filme que ganhou um prêmio, acho que tem 2 minutos, é um desenho que ganhou um prêmio num desses festivais, é exatamente isso. Tudo que pode acontecer com uma pessoa no seu celular. Eu vou ver se eu localizo e mando para vocês. Mas é isso. A tolerância foi um dos temas do iluminismo, um dos temas centrais do iluminismo, porque eles vinham das guerras de religião. Você já está no mundo globalizado, eu até passei algum material para vocês sobre isso, né? E a tolerância realmente passou um dos temas. Nesse sentido, que você começou a falar, então eu vou desenvolver só muito rapidamente, né, o que específica na disciplina, porque você colocou também um tema que nos leva a outros eventos contemporâneos extremamente, cada vez mais dramáticos na nossa cultura, né, e as condições sociais em que a gente está vivendo. Mas a paz, ela tem uma primeira dimensão, que é a sua subjetividade, é do seu estado de espírito, da tua intimidade, né? Ela tem, claro que essas coisas todas estão ligadas, mas só para falar, já que estamos
colocando, você tem uma outra dimensão da ideia de paz, que é a dimensão da sua intersubjetividade, do seu estar e existir no mundo entre outros, porque ninguém se constitui enquanto sujeito sem ser entre outros, né? Não existe isso. Não é só o Enigma de Kaspar Hauser, é um filme que vocês podem assistir sobre essa questão. Mas, de qualquer forma, todos nós nos constituímos como sujeitos entre outros. Então, a intersubjetividade, você tem essa paz que se coloca ou não se coloca nesse espaço de intersubjetividade. Depois você tem uma paz que se coloca num espaço social, né? Que se refere a um conjunto de relações sociais mais amplas até do que as decisões. E a gente tem que considerar todas essas esferas, que são esferas de conflito, esferas de guerra, esferas de paz, esferas de buscas, de contradições, enfim, né? Mas é um tema contemporâneo, como vocês viram. Só de tocar, a Luciana já trouxe um problema que ela observou. Então, essa aula de hoje e não é sozinha, depende de algumas aulas anteriores que já foram dadas, um ensaio sobre o contemporâneo. Eu espero que quando vocês veem esses meus slides, vocês nunca pensaram que a frase não termina, cai a letra para o outro lado. Nunca foi sem querer, né? Pelo menos a maior parte das vezes não foi sem querer, né? Então, isso aqui é um ensaio sobre o contemporâneo, e se não vemos mais como antes, a gente vai ter que pensar o que estamos vendo, como estamos vendo. Qualquer das imagens que a gente pegar do curso inteiro até a aula de hoje, com exceção de algumas discussões das representações científicas mais recentes, que a gente chegou a tocar muito de leve nisso, então, todas as outras imagens são datadas, são de tempos anteriores. Seja a carta do Pero Vaz de Caminha, seja a carta que a gente viu aqui, em que me fugiu o nome o sujeito está lá na França e escreve a carta para o Mário, para quem quer que seja, são elementos datados. Esses tempos não existem mais. Esses documentos existem, as discussões sobre esses documentos existem, não só as nossas, mas as que foram feitas nos próprios períodos, mas as coisas não são mais como foram. Esses mundos não existem mais, né? Então, a questão é, como estamos vendo? Né? Depois de filosofar as marteladas. Filosofar as marteladas é uma referência a um sujeito que tinha alguns problemas e que marcou muito a cultura ocidental, é o Nietzsche, né? E aqui, claro, eu não estou fazendo respeito ao Nietzsche, eu estou tomando de empréstimo, né? E com uma imagem da arte contemporânea abrindo no gelo o seu objeto, a gente chamaria de land art, o artista cavoca no gelo essa espiral. Ele fez outras espirais no território. Então, quais são as consequências dessa multidão de vozes, como eu quis fazer no começo da aula de hoje, que se sobrepõem em contradição, e dessa contínua destruição do que foi para a construção do que não dá para dizer nem do que será, porque a gente está cada vez mais enraizado no presente, na experiência, no momento da experiência, uma experiência que se define pelo momento, muito fortemente. Então, esse desconstruir contínuo de coisas, que não é só do processo intelectual, da ciência, é da própria produção do capital capitalista, o tempo inteiro desconstruindo suas técnicas, desconstruindo as formas de relação e construindo outras nesse mesmo processo, ao mesmo tempo em que ressignifica essas permanências. Quando vocês veem, eu acredito que eu não precisaria dizer, mas vocês estão percebendo que em todas as minhas apresentações há construções que são poéticas, de significado, que não sempre, que estão além até da minha narrativa. É claro que quando eu faço esse percurso aqui,
isso aqui tem uma dimensão sensível expressa nesse material que eu apresento, né? Então, vamos ver alguns desses elementos, né? Todos vocês conhecem esse quadro que foi feito para o pavilhão da República Espanhola, né? Em que o Pablo Picasso pinta o bombardeio de Guernica por aviões alemães. Aquilo chocou muito, né? Bombardear um povoado, né? E o Picasso deu essa interpretação forte mesmo. Não vou dizer que seja... É uma das fortes interpretações da violência da guerra, da injustiça da guerra e da covardia da guerra e da dor que a guerra causa, né? Depois isso foi para a ONU, né? No entanto, ele não pintou algumas outras coisas que precisariam ser pintadas. Não recebeu a encomenda, também não é obrigado a pintar tudo que acontece no mundo. Mas como o ato do artista, por uma encomenda, por uma motivação pessoal, construir uma obra-prima ou construir um significado sobre um evento, faz com que um evento que poderia até ficar lateral ganha, ou então ter um choque cultural momentâneo, ele ganha uma evidência muito grande na cultura contemporânea, não é? E esta imagem que mostra o ENIAC. Todos vocês conhecem o ENIAC. Alguém não conhece o ENIAC? Isso deve ser por volta de 1943, que é o avô dos computadores. Talvez bisavô, porque as coisas vão... Tataravô, porque as coisas vão muito rápidas nesse campo, né? E que vai ser usado para cálculos balísticos, entre inúmeras outras coisas. O computador, ele vai ser uma das grandes transformações desse mundo contemporâneo. Essa capacidade de processamento, as linguagens de processamento, elas vão mudar toda a forma de construir conhecimento e muito das possibilidades até de comunicação, né? Eles não veem a revelia das barbáries da guerra. E aqui era um cartaz de reconstrução, né, das áreas arrasadas durante a guerra, mas como de fato se reconstrói uma área arrasada? Como de fato as pessoas que viveram todo esse terror? Porque mesmo que você não fosse uma pessoa consciente do seu tempo, a igreja que estava no seu bairro, que você, sei lá, conhecia ali, ela foi bombardeada. E lá morreram várias pessoas naquele dia. O rapaz que você estudou na escola, ele volta amputado da guerra. Ou não volta, né? Como que você reconstrói um mundo destruído nessa escala? E como que as pessoas que estão pensando esse mundo não vão ser profundamente impactadas em sua consciência por coisas como essa? Eu não vou ficar olhando as mensagens. Se tiver alguma que eu necessite olhar, por favor, vocês me chamam, tá? E aqui temos o outro lado do Atlântico entrando na guerra. E essas imagens aqui são imagens oficiais, né? No caso aqui é uma imagem de Pearl Harbor sendo bombardeada, era uma instalação militar. Os japoneses, na Guerra do Pacífico, na disputa do Pacífico, os japoneses haviam constituído um império poderoso no Oriente, violentos nas suas coisas. Eles entram e dentro da forma, da cultura, inclusive dos atos de heroísmo, talvez nem heroísmo, da dignidade desses soldados, eles atiram com o avião, eles não precisam das bombas, e o estrago é gigantesco, navios inteiros são afundados, isso é profundamente atacado, e os Estados Unidos entram na guerra, né? Uma nação que estava extremamente poderosa, já vinha de algum tempo, cuja economia já havia se recuperado através do New Deal, a política do New Deal do Roosevelt, já havia recuperado a economia e está fora desses conflitos, e está fora dessa Europa, que sofre com a Primeira Guerra, sofre com a quebra das bolsas e logo entra numa guerra devastadora, né? Então, essa economia
se volta para uma economia de guerra, ela se torna extremamente dominante, tanto que depois a reconstrução do pós-guerra da Europa e do próprio Japão vão ser feitos com os dólares, né? Então, há toda uma mudança na ordem global depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive na ordem econômica, uma série de questões. Esse daqui era um cartaz em que o tio Sam, né, que é uma imagem típica da cultura americana, vai ser muito usada depois no pop também, mas que ela vem lá das guerras do século XIX, do próprio país, né? Ele está dizendo o seguinte: a gente vai terminar o trabalho que a gente começou, né? Japoneses, tratado pelo apelido de uma forma bem assim, né? Bem desrespeitosa. Tem um seriado do Batman durante a guerra que o vilão internacional é um japonês. O olho é feito com uma coisinha, porque o artista não é japonês, né? Então, há toda uma situação. Aqui no Brasil, por exemplo, durante esse momento da guerra, e mesmo depois da guerra, os japoneses, os alemães, por exemplo, Clube Pinheiros mudou de nome, não chamava Clube Pinheiros, o Palmeiras mudou de nome, não chamava assim, uma série de coisas que foram mudando os nomes, né? E mesmo os japoneses, alguns não aceitaram a derrota, acharam que isso era... e perseguiram outros japoneses que diziam que o Japão tinha perseguido. Então, essas paixões que a guerra traz, absolutamente, são paixões. Elas são irracionais, mas elas não são... A partir daí, há uma racionalidade perversa nessas atitudes, né? Então, ele está dizendo, olha, japoneses são os próximos, a gente já resolveu um negócio lá com os alemães, a gente agora vai acabar o trabalho aí com vocês. Vai acabar com vocês, né? E é um ato extremamente poderoso que o país vai exercer nesse canto do Ocidente, e tem a ver com a geopolítica, né? É tudo um jogo de geopolítica. Haviam havido 2 reuniões anteriores, né, em que os grandes líderes do mundo se encontraram em determinados locais para discutir como é que, percebendo o encerramento da guerra, até muito antes do encerramento, discutiram como é que seria o mundo pós-guerra. Os principais eram o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, depois que substituiu o Roosevelt. Agora fugiu o nome dele também, né? Daqui a pouco eu lembro, né? Truman, né? Eles discutiram como é que ia ficar a Europa e o mundo partido depois disso daqui. Vamos lembrar que alguns países como a França, que está dominada, a Inglaterra, eles têm um grande império colonial espalhado a ser decidido também. E a gente vai entrar no processo de libertação ou de lutas por independência desse último colonialismo, dessa forma, né, que a gente tem aí. Vão gerar guerras como as guerras da Coreia, do Vietnã, da Argélia e muitas outras guerras que vão estar acontecendo nesse processo. Então, eles não pegam um troço e falam, olha, a gente vai acabar com vocês. O cartaz, ele é acompanhado, esse aqui é para os americanos, que afinal de contas eles vão ter que ir para lá, mas esse daqui é para os japoneses. Vocês veem que está escrito em japonês, são fotos dos aviões despejando toneladas de bombas, são milhões de panfletos desses que eles colocavam e diziam as cidades em que vão ser bombardeadas, e no verso eles diziam, não temos certeza se são só essas. Quer dizer, trabalhando com pânico, com horror. Só que um guerreiro japonês, ele não se rende, você sabe, ele se mata, né? Então, o processo de destruição do Japão vai além, é um uso de força sem precedente, é um extermínio mesmo, é uma guerra de extermínio, de vencer essa economia para conquistar também aquela posição, todo o controle do Pacífico, né? Só que o modo como isso é feito, né, é dispersando terror mesmo. Para que ninguém tenha dúvida, bombardeio de Tóquio durante uma operação Meeting House, os nomes são imbecis, né, na noite entre os dias 9 e 10 de março de 1945.
Tóquio tinha sido bombardeado, pelo menos essa imagem, eu tenho a referência, mas essa é a imagem que eu consegui capturar como sendo desse bombardeio de Tóquio. A gente precisaria olhar melhor essas imagens depois, porque eu acredito que a imagem está errada, mas, no entanto, Tóquio, havia 80 mil pessoas morreram nos bombardeios de Tóquio, com armas convencionais, com bombas incendiárias. Aqui é Osaka, os aviões estão derrubando bombas incendiárias sobre a cidade, né? Essa imagem eu vou conferir melhor depois, mas aqui a devastação que a Marinha Americana e a Aeronáutica estão fazendo no Japão é sem precedentes. É uma mortandade de civis absurda. E a coisa vai a um extremo da cultura contemporânea. Quando, por exemplo, o Oppenheimer, que é o físico um dos físicos que está trabalhando nas pesquisas atômicas e da bomba atômica, não estão pesquisando só energia atômica, mas é uma energia atômica de uso militar, como eu mencionei já em outra aula, e o Leslie Groves, analisando a experiência que eles haviam feito num local no deserto em 1945. As galochas brancas evitavam o derretimento das solas dos sapatos, no local que eles estavam pisando depois dos testes atômicos que eles tinham feito. E eles levaram naqueles grandes aviões, imagina, 45, 1914, você está com aqueles aviõezinhos de 2 asas. O grau de desenvolvimento disso, o Ray-Ban, Zipper, essa coisa toda, são desenvolvimentos inicialmente de guerra, dessa indústria bélica, né? E você pergunta, como que você vai reconstruir isso depois? As 2 bombas que o pessoal que ia jogar essas bombas deram apelidos. Um dos aviões ganhou o apelido da mãe de um dos pilotos e as bombas ganham. O Homem Gordo é uma delas, sabe? São apelidos para alguns dessas pessoas piraram quando viram o que aconteceu e outras eu não tenho notícia, né? Se não piraram é porque já estavam piradas há muito tempo. Você não pode jogar uma bomba cumprindo sua função de militar e olhar aquele extermínio você abriu mão da sua humanidade e recosturar essa integridade é algo muito difícil depois disso, né? A nuvem em forma de cogumelo deixada pela bomba atômica explodiu em Nagasaki em 6 de agosto, atingiu 18 quilômetros de altura. A 6 de agosto, a pequena bomba atômica Little Boy foi lançada sobre Hiroshima, do B-29, que é o avião de guerra, né? A 9 de agosto, uma bomba semelhante, Fat Man, é lançada pelo outro avião sobre Nagasaki. É nossa tecnologia, é nossa sociedade, é nessa sociedade que a gente vive, né? E os povos todos estavam sob terror da guerra. Os alemães vieram bombardear no litoral brasileiro, atacar navios brasileiros, né? Eu lembro dos meus avós contando e da minha mãe contando que estocavam, que tinha racionamento de coisas durante a guerra e que eles estocavam o que dava para estocar naquele tempo. Muitas casas não tinham nem geladeira na época aqui. São Paulo. Professor, Oi. os alemães eles não avisavam quando iam bombardear, né? Não. E nem os outros, né? Países ainda diziam amanhã tem bombardeio. Eles nem isso, eles invadiam. Mas esse dos Estados Unidos, eles avisaram a população civil que a população civil ia ser bombardeada. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de genocídio. Esse é o nome, né? Agora, é claro que os alemães fizeram genocídio também, e étnico. Os judeus, é o caso mais conhecido, Stalin também vai perseguir os judeus. São regimes totalitários, terríveis, né? Fizeram coisas terríveis. E as pessoas estão... Imagina, se a gente recebe uma notícia de que um avião entrou lá e destruiu as Torres Gêmeas de Nova York. Eu lembro que quando eu cheguei
na faculdade, eu ia dar aula cedo e não tinha visto notícia nenhuma, não tinha ouvido nada. Eu cheguei lá e estava todo mundo, nossa, o que aconteceu? Vai acabar o mundo, vai ter guerra, não sei o quê e tal, todo mundo em pânico, porque houve um ataque às torres, um ataque terrorista às torres. Então, essas formas de terror, que as próprias oscilações da economia também produzem, né, afetam emocionalmente. Então, as pessoas estavam muito constrangidas quando esses eventos finais são feitos. É uma guerra de extermínio a nível global. A fotografia feita do avião. Né? Eu já falei para vocês, mas eu vou falar. É que agora eu tô bem controlado, mas em outros momentos, em outros momentos, quando eu fui falar essas coisas em aula, eu chorei em aula. Né? E hoje eu estou bem. Mas enquanto eu montava a apresentação, eu chorei. Eu quase não consegui almoçar depois. Chorei enquanto eu montava essa apresentação. Né? Isso é algo terrível, terrível. Né? E para mim foi mais importante porque eu ia participar de um concurso, antes, quando você entrava no concurso de professor da USP, depois você tinha que fazer um segundo concurso em que você poderia, se você não passasse, deixaria de ser o professor. Outra pessoa entraria no seu lugar, que era o concurso de efetivação. Então, era o concurso de ingresso e o concurso de efetivação. E eu estava fechando o meu memorial, né? E a parte, aquele texto que eu indiquei para vocês lerem, que foi revisto do memorial de 2005, em que eu estava fechando, era sábado de manhã, eu abri a internet para pegar alguns dados dessa coisa da guerra e me dei conta que eu estava escrevendo 8 horas de São Paulo e que se eu tivesse saído com meu filho para ir na padaria, nós teríamos sido vaporizados, eu teria ficado impresso no muro e nem o muro teria ficado de pé, nem meu filho. Ou os que sobreviveram ficaram com enfermidades terríveis, terríveis, dores terríveis. Né? Então, eu estava escrevendo nesse dia era agosto, era 8 de agosto, acho, era um sábado de manhã, eu lembro bem disso, que eu tinha que estar correndo para entregar o trabalho 8 horas da manhã. E eu me vi no dia dessa violência. O que seria numa cidade como São Paulo? Né? A Folha, no dia, olha, 6 de agosto mesmo, né, de 45, mencionava que morreram 140 mil a 237 mil pessoas só em Hiroshima. 70 mil no ato, segundo o mesmo jornal. Ou seja, na hora que jogaram a bomba, que ela explodiu e que vai formar aquele cogumelo, em algumas horas vai se formando aquele cogumelo, naquele momento, 70 mil pessoas deixaram de existir. Né? E ao todo, depois, com as doenças, com os efeitos, chegou a 237 mil, segundo a Folha de São Paulo, também do dia 7. Né? O jornal menciona que 57, era um grande artigo sobre isso, porque fazia, então, 60 anos, né, da bomba. Menciona que 57% dos norte-americanos aprovam um ataque a Hiroshima. 57%. Né? Na edição de 7 de agosto, há uma estapafúrdia matéria, isso aqui sou eu naquele memorial, está no texto que vocês receberam, assinada por RBN com o título "Persiste o debate sobre a necessidade da bomba". Esse é o mundo que a gente está construindo, esse é o mundo que chega aqui hoje com debates os mais absurdos, né? Na qual, vamos lembrar que na época da escravidão, muitas pessoas que queriam fazer as coisas boas, queriam ser certas e que elas eram favoráveis à escravidão. Houveram lutas contra isso, difíceis, né? E assim, em cada momento, né? A luta pela vida, em defesa da vida, é uma luta que não está nem de longe acabada. Por mais que a nossa sociedade tenha construído instrumentos normativos como talvez nenhuma outra sociedade construiu.
inclusive nessas interfaces internacionais, né? Na qual a catástrofe é tratada como polêmica, na qual o autor diz que, para entender o que aconteceu para além da imaginação, seria necessário tentar compreender a situação real em 45. E aí ele vai explicar a situação real em 45. Mas isso foi uma linha editorial. Páginas antes de entrar com as páginas sobre a bomba, eles tinham feito uma página inteira também das atrocidades que o Japão cometeu muitas atrocidades contra a China e a Coreia. Terríveis atrocidades. Agora, do começo do século, ou durante a guerra, a questão é, uma atrocidade justifica a outra? Tem como equilibrar uma atrocidade com a outra? Fotos das pessoas, como elas ficaram, o que era uma cultura, né? E como que foi, o que foi destruído. Este evento jamais foi punido. Isso não é um genocídio e nunca foi punido. Os americanos nem pediram desculpa até hoje. Pois é. E tem um vídeo, então, aí finalmente o Japão se rende, com suas cidades destruídas, como vocês estão vendo, o Japão vai se rende. Então, o imperador vai até o navio e, com aquela dignidade oriental dele, ele se curva, se cumprimenta, assina. Tem o vídeo do rendimento do Japão no porta-aviões americano, uma humilhação total. E aí os Estados Unidos reconstroem. Isso gera uma série de questões que a gente precisaria continuar analisando. Agora, o apagamento dessas memórias é terrível. É um sinal de que a gente se acostumou com o choque. Sobretudo quando a gente não vive ou quando passa o significado dessas coisas. E, ao mesmo tempo, essa cultura americana ela tem uma outra versão que as pessoas não atingem. As pessoas que estão nas suas casas, que estão preocupadas se seu filho vai para a guerra ou não, que estão preocupados se a guerra vai afetar a produção, o emprego, alguma coisa assim, porque o cara fez financiamento para comprar a casa, comprar a geladeira, ou o que quer que seja, que constitui a sua vida, né? Elas não têm essa noção, habitualmente. E mesmo quando vem, a pessoa não vivencia e não tem um princípio ético profundamente arraigado para lidar com essa barbárie em que a gente vive. Se alguém chama isso de civilização, vocês me desculpem, né? Eu não vou conseguir entender, né? Mas tinha uma outra produção, tem uma produção cultural de vanguarda e tal, mas tem toda uma produção de massa, e eu acho que talvez o elemento mais interessante da arte contemporânea não sejam as performances, não sejam essas coisas todas. Claro, tem muita coisa interessante, mas seja o cinema, talvez algum teatro, sejam os videogames. A arte tem outra forma no contemporâneo. E é um contemporâneo que abriu mão de uma série de princípios éticos, de solidariedade. Não é que essas coisas deixaram de existir, mas quando você tem as crianças fazendo joguinho, que você mata o outro, o que acontece quando cresce? Né? Mas essa aqui, a gente não pode responsabilizar, como não se pode responsabilizar aqueles japoneses todos que morreram, ou até que sua cultura seja preconceituosa, mas você não tem como dizer que tudo é igual. Não é, muito diferente. E essas pessoas, claro que aqui depois da guerra, a economia americana cria aquele modo de vida americano que vai espalhar pelo mundo inteiro, pelo capital americano, vai chegar, inclusive, aqui no Brasil. A gente nunca entra bem, enquanto os outros países vão para o estado de bem-estar social, a gente tenta incorporar o consumo de uma forma muito marginal, muito mal feita. Né? Me permite um comentário? Fala, Ney. Senão eu vou acabar esquecendo também. Não, mas é o momento. Fala. O seguinte, sem dúvida alguma, o fim da Segunda Guerra Mundial e a explosão das duas bombas nucleares, para muitos autores, representa inclusive o fim dos ideais do iluminismo. Né? O fim do iluminismo está ali. E a gente entra, então, numa era, né, obscura, que vai se chamar Guerra Fria, né, onde se
a humanidade vê a possibilidade da extinção da raça humana e do planeta diversas vezes, aonde o ponto nevrálgico foi os mísseis em Cuba, né, onde por pouco não estoura a Terceira Guerra Nuclear ali. Porém, tem uma reação também que passa a ser positiva, que foi a consequência da criação da ONU e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Foi uma reação até essa barbárie, né, de tentativa de um controle, de uma negociação internacional, de valores universais a serem contemplados, a serem disseminados e coisa assim. Agora, tem coisas péssimas que foi a bipolarização do mundo, né, entre grupos alinhados, né, à OTAN e aos Estados Unidos e ao Pacto de Varsóvia, que é a União Soviética, que foi polarizando, né, numa discussão altamente maniqueísta, onde os americanos representavam a liberdade, o bem, a democracia, o capitalismo correto, né, enquanto a União Soviética e os países do Pacto de Varsóvia representavam exatamente o oposto, né, a prisão, o ateísmo, a barbárie, a tristeza e por aí vai. Então, nós crescemos em cima desse pano todo, né, dessa dicotomia, né? Porém, tem uma questão também importante, que é o surgimento, né, de correntes filosóficas também que influenciaram principalmente o pensamento ocidental, né, que foi o pessoal lá da França, o Sartre, né, com o existencialismo, entre outros. Tem uma reação também de uma sociedade meio marginal dos Estados Unidos, que está caindo fora desse sistema, né, da sociedade de consumo, que foram os Beats, entre outros, né, que vão cair fora. Porque os Estados Unidos, só também um comentário, os Estados Unidos, nesse momento pós-guerra, eles vão deter metade do produto interno bruto do planeta. Total concentração de riqueza que eles vão ter. A ponto de financiar plano Marshall, a reconstrução da Europa, do Japão, de todo mundo. De tutelar a economia de todo mundo, praticamente. E as consequências estão até hoje. Né? Eles bancam a criação do Estado de Israel, eles bancam outros conflitos por aí, só que eles vão levando ferro um atrás do outro, quando eles tentam fazer uma mediação na Coreia, perdem, no Vietnã perdem. Né? Então, toda essa hegemonia americana é colocada em xeque, principalmente com o crescimento da China nos anos 70. A Coreia perdem, mas a existência de uma Coreia do Sul talvez indique outra coisa. Isso é uma geopolítica onde a perda de vidas e a perda de dinheiro talvez não se compare com os ganhos que vão tendo noutra dimensão. E quando eles não interessam, eles param. Agora, no que você falou, muito bem colocado, né? E muito bem colocado realmente tudo que você disse agora. É exatamente disso que tratamos. Eu não coloquei a ONU aí, ou para o esquecimento, porque não dá tempo também de desenvolver tudo isso, mas a ONU ela tem a confluência de intelectuais inconformados, ela tem a confluência de governos inconformados com um nível de discussão, empresários, uma economia que não se sustenta, tanto que a ONU ela vai se dispersar nesses setores todos. Mas ela também veja, eu não estou querendo minimizar a importância da ONU, eu acho que ela tem uma história e essa história não é uniforme, mas essa confluência de forças políticas, sociais, culturais e econômicas que necessita desse arranjo internacional, ela é também um organismo militar, num certo sentido, porque ela tem que dizer se a guerra é justa ou não, tem as suas tropas de força, mas ela não acontece a revelia dos dois pactos que você citou aí, OTAN e Varsóvia. Né? Ela não acontece a revelia desses pactos e, portanto, sobretudo com o centro em Moscou e Washington, você tem, simbolicamente nesses lugares, né, você tem, e não só simbolicamente, mas é que não são os únicos centros que estão trabalhando em redes, né, cada vez mais, você tem, na verdade, uma guerra controlada. O que eu chego a dizer naquele texto que eu indiquei para vocês, eu não lembro qual dos dois, que eu peço que vocês leiam para poderem entender o argumento, que a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, não terminou. Ela está controlada, ela está localizada. Ela não permite mais que seja um evento que contamine todas as nações e que tenha uma destruição generalizada.
Mas pensa o que foi Kosovo, por exemplo, ou agora os problemas no Oriente Médio, ou Vietnã, ou tantas outras coisas, guerrilhas na América do Sul e as ditaduras, esses conflitos que houveram, né? São guerras que têm múltiplas formas e passam a ser guerras negociadas e que fazem da economia de guerra, sobretudo a indústria de armas, né, e de tecnologias de guerra, o primeiro fator econômico do mundo, ou era recentemente, não sei se mudou, mas por muito tempo ela foi o primeiro elemento de produção de riqueza do mundo contemporâneo. Depois vem outras, turismo, vem outros serviços, vem outras coisas. Mas a economia de guerra, porque as armas estão circulando, né? E mais, quando você faz um negócio, um simples anúncio que uma pessoa faz, a bolsa dança. Portanto, existe todo um sistema econômico jogando essas questões aí. E a descrição que você fez, ela coloca bem mesmo. Só que eu acrescentaria o seguinte, o mal e o bem, no mundo que vai dizer que não existe mal nem bem, continua tendo argumento de mal e bem. É muito curioso isso, porque com a crise intelectual do século, da crença no progresso, e da crise do que você falou de uma razão iluminista, no pós-guerra, o existencialismo e outras formas de manifestação que vão, inclusive a própria crise que a descoberta dos crimes do Stalin vai trazendo, né? Uma série de coisas vão gerando uma série de reordenamentos e gente, fiquei cansado de pensar tudo ao mesmo tempo, né? Agora eu perdi um pouquinho a questão dessas crises. Sei lá, gente, me desculpe, eu perdi onde eu estava indo. Eu queria falar alguma coisa, a minha cabeça de vez em quando dá uns brancos. Você ia falar mais alguma coisa, né? Enquanto eu lembro, não? Lembrei. Pode falar. Não, só que uma das consequências de todo esse investimento militar, por assim dizer, é o próprio pragmatismo americano de não investir em saúde e educação e investir o maior orçamento dele em armas, né? No orçamento militar. Mas veja, o que eu ia falar do bem e do mal. O bem e do mal é um conceito da religião, de várias, não de todas, né? E, sobretudo, é um conceito fundamental do cristianismo. Existe o bem e existe o mal. Né? Existe uma coisa que você faz que é certa, existe uma coisa que você faz que é errada. São categorias que existem. A partir do existencialismo e depois entrando pela pós-modernidade, isso entra em crise. Vai se falar, não existe mais o bem e o mal. Só que não é verdade, porque essas categorias continuam pautando os nossos debates. Então, quando você falou que os Estados Unidos era você fez uma descrição dos Estados Unidos e da União Soviética, eu não vou reproduzir, mas ela poderia ser traduzida em termos de bem e de mal. Lá está o mal, que muitas vezes é representado, inclusive assim, e aqui está o bem. Né? O outro é o mal e nós somos o bem. Se você estivesse na União Soviética, em Berlim, em qualquer lugar, você falaria da mesma forma, só que o contrário. Lá está o mal e aqui está o bem. Né? E como você descreveria essa sociedade de injustiças sociais, de devastação dos valores e de uma série de coisas que representam o capitalismo? É assim que vai ser pintado do lado de lá o capitalismo. São categorias fechadas. Né? E eu vou observar aqui que a gente continua, porque a própria eleição que acabou de acontecer, né, ela se constituiu, ao final, em uma bipolaridade que não foi tão radical quanto a anterior. Essa bipolaridade é histórica nessas eleições. Não vou analisar isso aqui agora, porque a gente não sai, mas eu quero lembrar que, em determinado momento, o Haddad fala: as pessoas de bem de São Paulo estão conosco. Conosco quem? Porque ele tinha acabado de ficar com o Tato, e agora ele vai para o Boulos. Né? Quem são as pessoas de bem que estão com ele? O que significa que, se todas as pessoas de bem de São Paulo estão com ele, quem não está com ele é o quê? Né? Então, essas construções, que são as mesmas que foram feitas pelo
pelo atual presidente, pelo grupo que estão com eles, eu às vezes tenho dificuldade de caracterizá-los como direita, pura e simplesmente, ou mesmo como extrema-direita. Porque eles têm elementos disso, mas eles têm elementos de outras coisas também. Então, mas a insanidade que eles propuseram é exatamente isso. O modo como o Bolsonaro mostra as armas e aponta para a esquerda, por exemplo, durante a eleição, era quase uma insuflação à desordem, que passou desapercebida. Então, você tem essas duas categorias continuam operando, só que no campo da política. No campo do comportamento, não me fale, porque você não você é conservador ou você não é progressista e tal. Mas no campo da política, essas duas categorias elas substituem, elas fazem isso. Quem não tem, de fato, bem e mal é a economia. Ela tem contas, né? Ela tem estratégias. Né? Enfim, né? Eu vou avançar um pouco, mas a coisa que o Ney falou está na linha da aula mesmo. Né? Tanto é que o próximo slide eu coloquei aqui em homenagem ao Ney ter falado. Eu já sabia que ele ia falar e coloquei aqui essa turma irreverente. Neil Cassidy, Allen Ginsberg e outros, né? E o Kerouac, né? Que eu sempre falo, quando se comemorou os 50 anos do livro do Kerouac, que foi totalmente refeito pelo editor, mas que é um marco da literatura americana, como da geração que o precedeu. Os caras estavam tudo doidão lá em Paris, mas revolucionaram a literatura americana, essa turma também. Né? O que eles ofereciam? Eles ofereciam uma experiência intensa dentro da estrutura norte-americana, da sociedade norte-americana, aquela do bem-estar, do viver, do comprar do consumo, né, na casa. Isso aqui é uma foto de propaganda, né, de produtos eletrodomésticos. Né? O subúrbio norte-americano é essa classe média que vai tendo essas casas muito bem urbanizadas para morar e tal. Então, um pouco do desgaste, né? Não só a arte de vanguarda, ela é uma arte de desgaste, a questão do comportamento, que a gente já trabalhou aqui como um elemento característico da arte, esse romantismo que leva à dissolução do próprio sujeito na sua tragédia. Né? Os beats vão levar isso a extremos, vagando pelos Estados Unidos. E quando lançaram os 50 anos do livro, eu falei para as pessoas, eu dizia assim em aula, a gente às vezes estava trabalhando um pouco com os beats, por coincidência, e dizia, você não convidaria o Kerouac para passar uns dias na sua casa. Mas se convidasse, tenho certeza que seria diferente. É o camarada, ele, o Allen Ginsberg, que vai virar selo. O outro lá, o camarada que vai para o México, você lembra o nome? As coisas ficam fugindo, eu estou mais cansado, foge mais fácil. Que era um intelectual... Hã? É o... Burroughs. É o Burroughs. Ele vai para o México. Como que termina a história dele? Ele e a namorada, eles são viciados. Ele mata a mulher, né? Então, ele vai fazer... Existia um seriado que chamava Guilherme Tell, que o camarada chegava, pegava a besta, que é aquela arma medieval, punha na cabeça de um dos seus correligionários e soltava e enfiava a maçã aqui em cima com a coisa. E eles estão totalmente dopados, brincando de Guilherme Tell lá no México, com mescalina e sabe-se fumo e sabe-se lá o que mais, anfetamina e todas as questões que estavam lá usando, e ele pega o revólver e erra. Ele vira selo nos Estados Unidos mais recentes. Né? Essa turma revolucionou muito da sensibilidade americana, e sob muitos pontos de vista, e vai de acordo com uma geração rebelde que vai estar por surgir. Mas, ao mesmo tempo, ele vai gerar um adocicamento, que é uma outra característica dessas revoluções. Né? Isso aqui, no caso, é a Miss Beatnik, de 1959. Deixa eu ver se está aqui. Miss Beatnik, agora, é uma psicanalista, mãe de 3 e avó. Mas essa turminha que estava aqui, um dia um deles, que não está o nome aqui, que eu também não vou lembrar,
que era um rapaz muito bonito, ele é assediado por um outro do grupo, e um dia ele resolve aquilo, fala, vou deixar isso... Ele mata o cara. E aí saem ele e os 3 amigos para esconder o corpo. Né? Então, a gente está falando dos beats que levaram realmente a um extremo essa experiência de viver à margem, que vem do século XIX também, como a gente já viu muito rapidamente aqui, e que ainda vai dar muitos frutos, e ainda está dando muitos frutos, talvez não tão radicais, nem todos precisam aí ir a esses extremos. Por exemplo, o nosso amigo que eu mostrei o filme, alguns, que é dessa época, né? O filme é desse momento, ai, meu Deus do céu, a Sociedade do Espetáculo, não é? Ele não chega a extremos desse tipo que eu conheço, mas ele e o Lefebvre, que é o grande intelectual que escreve coisas fundamentais para quem estuda urbanismo, os caras estão embriagados uma boa parte do tempo, discutindo coisas, tendo vivências à margem. Os situacionistas eram extremamente, em paralelo aos beats, extremamente à margem das coisas, e vão estar ligados as primeiras manifestações das manifestações de março de 68 em Paris, que também estão acontecendo de outra forma no Brasil, né? Então, a gente tem um mundo que, como todas as aulas, não dá para tratar de várias coisas, mas eu acho que essa polifonia e essa total desarmonia, né, de ruído mesmo, é um elemento interessante, interessante no sentido de componente dessa contemporaneidade. E essa multiplicidade de informações visuais, narrativas, sons, disputas ideológicas se atravessam o planeta simultaneamente. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Só um minutinho. Desculpe. Então, eu vou ainda continuar um pouco, chegando aos anos 60, e aí a gente faz um intervalo. Tá? Essa é uma outra questão. O Sputnik, todos vocês conhecem, o satélite, é o primeiro satélite artificial posto em órbita da Terra, é a primeira lua artificial. Era uma bolinha com as antenas compridas, né? Acho que o tamanho dele era alguma coisa mais ou menos assim, vocês podem imaginar aí. Né? Em 1957, um objeto feito pela mão do homem foi lançado ao universo. Este evento, que em importância ultrapassa todos os outros, até mesmo a desintegração do átomo, na opinião dessa pessoa, que é a Hannah Arendt, teria sido saudado com a mais pura alegria, não fossem as suas incômodas circunstâncias militares e políticas. Quais? A disputa, primeiro pela bomba, agora a disputa pelos satélites. Vai revolucionar, como vocês sabem que revolucionou, toda a comunicação e toda a possibilidade de uma guerra controlada também pelo espaço, que já está se fazendo. Vamos lembrar que em 57 lançado uma bola tosca no espaço. Alguns anos depois, 61, é lançado um homem no espaço dentro de uma cápsula minúscula, e no final da década, o pessoal desce na Lua. Né? Quer dizer, é uma revolução dessa tecnologia. Então, quando eles começam a fazer, eles já sabem que isso há um problema de questões militares e políticas que está em jogo, né? Por causa da Guerra Fria que o Ney mencionou. Se você pode controlar essas coisas, você poderá controlar a mísseis numa outra escala. Né? Ou, como a gente sabe hoje, a gente pode estar sendo fotografado de satélite. Como vocês abrem o Google e podem olhar a sua casa, alguém tomando banho na piscina da casa.
A reação imediata, expressa espontaneamente, foi alívio ante o primeiro passo para libertar o homem de sua prisão na Terra. Essa é a preocupação da Hannah Arendt. E essa estranha declaração, longe de ter sido lapso acidental de algum repórter norte-americano, refletia, sem o saber, as extraordinárias palavras, gravadas há mais de 20 anos no obelisco fúnebre de um dos grandes cientistas da Rússia. A humanidade não permanecerá para sempre presa à Terra. A banalidade da declaração não deve obscurecer o fato de quão extraordinária ela é. Quer dizer, sai no jornal, ele é tratado como uma coisa comum. Para Hannah Arendt, está pensando as questões do totalitarismo, sobretudo de Stalin e Hitler e outras questões nesse século, ou seja, está pensando o lugar da política na sociedade, ela não está achando que é banal, né? Os comentários. Ninguém na história da humanidade havia concebido a Terra como prisão para o corpo dos homens. Devem a emancipação e a secularização da era moderna, que tiveram o início com um afastamento, não necessariamente de Deus, mas de um Deus que era o Pai dos homens no céu, terminar com um repúdio ainda mais funesto de uma terra que era a mãe de todos os seres vivos sobre o firmamento? Ela está usando esse simbolismo. Mas ela vai dizer, na sequência, ela diz assim, como? Porque o homem quer estar livre da Terra se é o único lugar conhecido no universo inteiro, esse universo que se expande aos nossos olhos, né, em que o homem pode respirar sem aparelhos. E daí você teria toda uma responsabilidade ética com essa terra que está posta aí. Que finalmente é divulgada a foto dela nos anos 70. Nos anos 60 você já tem essas fotos, mas só nos anos 70 que elas começam a ser divulgadas publicamente. Né? O mundo, dentro dessa terra, ele continua em convulsão, em agitações, em afetos, desafetos, brigas políticas e guerras. Né? Por exemplo, isso aqui seria da Revolução Chinesa, né? E aqui seriam os estudantes revoltados em Paris, as manifestações estudantis do século de 1968. Diga-se de passagem, elas surgem dentro de uma estratégia autônoma, e isso vai ser extremamente revolucionário, porque alguns dos teóricos que emergem nesse contexto, que vem do Sartre, mas que vão dando para outras coisas, como Deleuze, Foucault e os situacionistas que estão vindo da fase anterior, e estão questionando as formas da sociedade contemporânea, da sociedade capitalista, mais especificamente, né? Vão gerar uma série de práticas. Isso aqui vai inspirar nas comunas do século XIX, as revoltas em Paris, né? Mas ela não tem a centralidade de um partido político como havia no comunismo. Os PCBs e o PCF vai se aliar ao De Gaulle para combater esses. Claro que o capital, os estudantes fazem essa revolta, barricadas nas ruas e tal, picham frases no muro, como aquela que faz a música do Caetano, que eu toquei na outra aula, né? Proibido, proibir, é uma frase que está posta lá em Paris. Eles vão tentar ampliar essa greve para os setores operários que não entram bem na greve, não tem essa coisa. A própria esquerda, até então organizada, isso não é visto como um movimento de esquerda, tanto que a direita e a esquerda se unem para combater esse movimento que é considerado anárquico, que é considerado caótico, e que pode desestruturar essas estruturas que essas outras duas forças estão em luta para se apossar delas. Só que dessa experiência, e de outras que eu vou mostrar aqui agora, sai muito do repertório contemporâneo, que vai sendo reinterpretado a partir do século XXI, dos anos 90 ainda tem alguma coisa, mas no século XXI vai ter uma força muito grande com os coletivos. Há toda uma tradição cultural que vai se formando de contestação, que é reinterpretada aí e que vai deixar uma série de elementos que ainda têm impacto, não são a mesma coisa, não estou dizendo que são, mas que atingem, por exemplo, já dentro de uma outra questão, de uma outra sociedade, o que a gente está vendo na eleição para São Paulo, que são coletivos fragmentados pela cidade, conseguindo posições
na Câmara, para o debate político na Câmara, né? Só que a construção desse repertório contemporâneo, ele vai dever muito a esse momento, aos hippies, a esse momento. Os olhares de um para o outro era péssimo naquele tempo, mas muito do que é inventado aí vai gerar uma série de elementos, inclusive do capitalismo avançado, como é, por exemplo, toda essa parte de novos produtos culturais, de moda, de tecnologia, da tecnologia de informação. O próprio cara que fundou a Apple, que morreu há pouco tempo, né, que até hoje muitos de vocês devem ter equipamentos disso aí, eles estão pilhados, eles estão com processo criativo. Então, isso vai se voltar também, esse mesmo processo criativo, que é de desorganização, né, dessas estruturas sociais e dessas estruturas de poder, ela é incorporada também por essas estruturas, e nenhum de nós estaria vestido como está hoje, nesse momento aqui, para uma aula, não fosse esse processo que eu estou descrevendo aqui, né, e que não dá para aprofundar muito, né, a par dessas violências, né. Essa foto eu comento, eu vou pular porque eu já até mencionei a Guerra Americana, e eu quero dar um intervalo logo mais, né. A década de 60, ela tem todas essas questões, 60, 70, ela tem todas essas questões que a gente está vendo aqui. É uma crise, é um mundo em crise, e as pessoas não se sentem bem em mundos em crise. Ou elas se atiram à crise para combater os elementos que estão em crise de um dos lados, elas se alinham, ou elas procuram um modo de se retirar desses conflitos, que são muito intensos. Mas isso transformou, por exemplo, um momento que a pílula começa a mudar também um comportamento que já vinha mudando, mas que vai favorecer mudanças que hoje a gente vê ligadas ao consumo, e não ligadas a formas de contestação necessariamente. As próprias drogas, que nesse momento tem uma grande disseminação, o LSD é uma droga tecnológica, né? É o contraponto da televisão, que você injeta pelos olhos, e do cinema. O LSD você injeta direto nas veias e cria visões as mais disparatadas. Toda essa construção que está nesse momento, ela vai vindo nos afetar. Embora esse mundo também não exista mais, mas está por demais próximo de nós. E ainda está dentro daquelas chaves da Guerra Fria que foi mencionada aqui. E quando nós vemos hoje as polarizações políticas, as nossas polarizações políticas, elas são herdeiras fortemente desses conflitos que remontam ao século XIX, como a gente já viu, mas que tem uma grande expressão depois do pós-guerra, inclusive na organização institucional dessas forças, que disputam os poderes, as mentes e assim por diante. Uma foto trágica, eu já comentei aqui em aula, os Estados Unidos estão jogando bombas de napalm, né, e outras bombas químicas, outras armas químicas que são incendiárias, que destruíam tudo que estava na frente, inclusive as aldeias, tentando atingir os Vietcongs, que eram os revolucionários, que escapavam pelas florestas, escondiam nas aldeias. Foi o caso da aldeia dessa menina aqui. Os Vietcongs se misturaram na aldeia e os Estados Unidos bombardeou. No novo Guernica, né? Isso está gerando também, nos Estados Unidos, eu já mencionei que uma das empresas que produzia os produtos químicos vão ser usados nessa guerra química, uma delas é a Monsanto, segundo as informações que eu tenho. Ou seja, essa indústria americana que está produzindo os bens de consumo, que está produzindo insumos para a produção, está produzindo também as armas de guerra. As armas de guerra fazem esse tipo de coisa aqui horrível, né? Ele não está olhando o celular, mas está tentando acender o cigarro, né? Mas a aldeia dessa menina, que não tem nada com isso, tinha 9 anos, foi destruída. Essa foto ganhou um prêmio, e um trechinho do depoimento da menina está no site que eu coloquei lá, né? Eu já tinha comentado isso em outra aula, né? Essa mesma tecnologia serve para outras coisas, como, por exemplo, esse controle. O cara chegar nos Estados Unidos, a Lua é nossa,
A Lua é cósmica, a Lua é da Terra, é da ONU, sei lá o quê, mas a Lua tem uma bandeira americana fincada lá. Agora, os chineses já posaram, a coisa está bem diferente, mas nesse momento, em contexto de Guerra Fria, o que significa você conseguir ir até a Lua e voltar e já tem satélites espalhados? Começa a surgir aquela coisa que se chama Guerra nas Estrelas. Não a do filme, mas a militar. As guerras militares, que tem os radares, que tem os satélites, toda essa coisa controlando a produção. Mais contemporaneamente, já neste século, existe um livro que chama O Mundo é Plano, se eu não me falha a memória, que é de um repórter americano. Ele não está com intenção de grandes contestações e também não está se referindo à Terra plana que está em discussão por aí, né? Ele está se referindo à tela do computador. E ele conta que, em determinado momento, ele ia entrevistar um general, enquanto o pessoal estava correndo, estava tendo um corre lá na sede daquele local, ele entra lá e vê. É uma tela imensa, uma televisão imensa, como se vê nos filmes, uma televisão imensa, e ele descreve que haviam pessoas em vários dos locais do mundo discutindo, e dos Estados Unidos discutindo uma casa que estava sendo filmada em algum lugar da Arábia, em que eles achavam que havia um terrorista e eles estavam filmando e gravando com drone, com essas coisas todas, para tomar uma decisão se iriam bombardear ou não. Ele conta isso no livro, que ele viu isso, né? Que está em filmes por aí, né? Então, essa tecnologia aqui, ela gera... também ela traz um quê de esperança no progresso que está tão mal colocado depois da Segunda Guerra Mundial e com esse mundo que teme acordar em guerra, uma catástrofe nuclear. Isso, a explosão das usinas na Rússia e depois no Japão geraram o que geraram, imagina um conflito. E isso vai gerar o outro lado que o Ney tinha mencionado para a gente também agora há pouco, né? Estão ouvindo? Então, que é uma forma mais alegre, é uma juventude que vai procurar uma forma mais alegre da sua contestação e muito irreverente, e que vai gerar toda uma modificação comportamental muito grande. É claro que não dá para ficar falando dessas coisas, do movimento hippie, que bate com a esquerda, né? Ele não é bem visto pela esquerda, não é bem visto pela direita, é considerado um movimento de evasão e de muito uso das drogas, como disse aqui o Timothy Leary, que é um cara que fazia experiências com LSD. Essas drogas provocam pânico e insanidade temporária em muitos funcionários que nunca as utilizaram. Então, aqueles elementos que as pessoas estão criticando, que causam o uso da droga, ele está dizendo que psicologicamente essas pessoas também estão tendo esses mesmos sintomas negativos. Ou seja, de onde você olha, há uma disputa de narrativas, uma negação do outro. Voltando ao que foi falado antes pela Luciana, e eu ia completar isso e acabei não colocando, a palavra diversidade é uma das palavras do momento. Praça da diversidade, não sei o que da diversidade. Diversidade é uma das palavras do momento. Ela vai da sua compra no supermercado, que você pode escolher 35 variações da mesma marca de desodorante, com perfuminho, a diversidade enquanto a construção de direitos e de respeito ao outro, que é uma condição humana essencial. Então, ela vai do supérfluo ao essencial, ela virou um dos grandes temas. Ela tem por trás essa questão não só da tolerância, mas do respeito ao outro, só que, na prática, isso funciona. Respeito ao outro quando ele se parece, quando ele se encaixa dentro do nós. O outro, que é realmente outro, é visto numa perspectiva de agressão e de violência, de algum tipo, né? Muitas vezes por pessoas que não querem assim, tão enraizada está a sociedade dentro de nós e as contradições brutais em que a gente vive, quanto que as redes sociais elas banalizaram os processos de discussão.
Enfim, isso vai gerar uma revolução comportamental sem precedentes e muito contestadora, né? Mas vai gerar também elementos que depois vão ser moda. E vai entrar nessa mesma arte desse período. A arte moderna, a arte contemporânea, já não tendo mais o que romper, ela vai buscar em vários elementos, no consumo ou na produção industrial, nos conceitos, em várias formas desse contemporâneo. É uma arte de atitude, mas é uma arte também que até recupera um pouco o figurativo, mas que você vê pelas cores, pelas formas, que é uma arte coerente com esse momento, né? Afinada com essas agruras, com essas contradições, com essas angústias desse presente. E com uma reinvenção de repertórios que é extraordinária. Veja, eu volto a dizer, como eu disse em outros momentos da disciplina, o fato de eu estar expondo essas questões, não estou dizendo que eu concordo com essa ou com aquela coisa. Tá? Aí seria uma questão pessoal para a gente ter essa conversa em outro momento, ou então para eu claramente parar a disciplina e me manifestar como eu fiz quando eu falei, eu entendo, não aceito que determinada coisa, eu fiz uma crítica ao mundo que a gente está vivendo, isso é minha, não é uma outra questão, que precisa ser de todos os outros. Né? Mas o que eu estou tentando mostrar aqui, quando eu mostro esse trabalho do Serra, ou esse trabalho do Walter de Maria, eu não estou dizendo que eu gosto, não, eu estou impressionado, eu estou, como em outro momento, encantado com as representações que as sociedades vão fazendo, mas essas mesmas representações, como eu disse no início do curso para vocês, elas estão embrenhadas entre o que é belo e o que é brutal. E assim a nossa consciência contemporânea, como foi no passado. Então, agora, muitas dessas coisas nos permitem discussões do mundo. Esse aqui é o trabalho do Smithson, né? Que eu pus hoje para quem quiser ler. Eu recomendo fortemente, eu não tenho tempo para comentar aqui agora. Né? E essa experiência sensorial, né, que vai levando essa questão do corpo no espaço, o corpo tem um discurso a partir de 68, até mesmo antes, na sociedade de consumo, muito forte. O corpo é posto o tempo inteiro enquanto imagem, enquanto você sorve a imagem do corpo, né, num certo sentido. E, ao mesmo tempo, a experiência do corpo no espaço, seja de contestação, seja de explorar as afetividades, as suscetibilidades, as subjetividades, né, ou mesmo a crítica social, enfim, todas essas questões colocam o corpo como um grande tema. Tanto que eu vou participar amanhã de um debate sobre a cidade que tem a palavra corpo, agora eu não lembro o nome de tudo que está, mas o corpo é um dos pontos que se espera estar debatendo, e a partir desses intelectuais 68, Deleuze, Foucault e toda a turma que vem vindo depois, né, a questão de um corpo e do desejo como uma forma política, inclusive, entra na cultura contemporânea, da mesma forma que entra o desejo como uma forma de consumo, e ao mesmo tempo em que entra um grande hedonismo, uma grande individualização que começa já na época do iluminismo, mas que agora tem uma expressão enorme. Quando, por exemplo, com as redes sociais, em que você, ao tempo inteiro, é uma construção de si mesmo, uma empresa de si mesmo, nessas redes. E vai ler, eu já comentei essa obra, eu só estou logo no começo da disciplina, infelizmente eu não vou ter tempo para comentar, porque eu quero deixar tempo também para outra parte. Mas essa frase do Allen Ginsberg, soltem as fechaduras das portas, soltem também as portas dos banquetes, dos batentes, mostra essa ruptura a que essa vanguarda está procurando levar a arte, quase realizando o sonho da Haddad, que a arte não é arte. A arte deve se misturar no cotidiano. E esse trabalho aqui, vocês conhecem, né? Essa daqui é o Parangolé,
né, do Hélio Oiticica, um menino mosquito lá da favela, e esse trabalho aqui, que já não é tão conhecido, também da mesma época, esse Antônio Berni é um artista argentino que ele sai catando refugos do lixo, o que a gente joga no lixo, ele sai catando e construiu um personagem, Juanito Laguna, e ele constrói, então, esses trabalhos. Um mundo prometido a Juanito Laguna. Qual? O dos refugos da sociedade industrial, aquilo que as classes mais abastadas e classes médias desperdiçam, jogam fora, é usado para construir o ambiente dessas classes mais desfavorecidas. É claro que é uma obra de denúncia, não é? Mas qualquer um que conhece a produção da periferia, aquela primeira produção, muitas vezes, por exemplo, na Brasilândia tinha um lixão onde o pessoal que estava entre lixão e aterro, onde o pessoal ia pegar os tapumes, todos esses restos, e construir a favela. Uma delas, Ordem e Brasil, por exemplo. Chamava assim, né? Então, essa obra de arte do Juanito Laguna, ela está expondo essas contradições sociais que estão embrenhadas. Ora, uma sociedade que vive com essas contradições sociais, ela não tem como ser feliz. Porque sobre a injustiça, ou a injustiça e a brutalidade, um dia te alcançam, quando você mesmo não irá produzi-las por conta de que você vive nesse ambiente. Então, eu acho que eu posso parar um pouquinho por aqui. Eu vou parar de gravar para, se alguém quiser comentar alguma coisa, ficar